Graça e paz. Na aula anterior, analisei a vocação de Isaías, que serve como abertura para o livro do Emanuel. Eu apresentei os principais elementos da vocação do profeta e apontei a relação dela com o capítulo 1 e, de resto, com todo o livro. Vamos agora ao livro do Emanuel propriamente dito. Análise do capítulo 7. O capítulo 7 é o capítulo que liga a vocação do profeta à sua atuação na guerra sírio-efraimita. A guerra sírio-efraimita, só para recordar o que eu já disse em outras aulas, foi uma guerra que aconteceu por volta de 733, 734 a.C., durante o reinado de Acaz. Ela se chama Guerra Sírio-Efraimita porque o governador da Síria, de Damasco, e o rei de Israel, de Samaria, se uniram para atacar Judá, tentando pressionar Judá para participar de um ataque contra a Assíria. Contudo, o rei Acaz não quis saber dessa coalizão militar e queria pedir ajuda à Síria, e de fato pediu ajuda a Tiglat-Pileser. Uma nota importante. Você não deve confundir a Síria, o grande império, com a capital em Nínive, com a Síria, um reino menor com capital em Damasco. Leia segundo o livro dos Reis 16, onde está registrado o reinado de Acaz. Para a distinção entre a Síria e a Síria, os versículos 5 a 7 ajudam bastante. Veja. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Segundo o livro dos Reis, 16, 5 e 7. É neste momento que intervém o profeta Isaías. E o que a gente lê em Isaías 7? A gente lê que Isaías, Deus salva, tomou seu filho de nome Sear-Jazube, o resto retornará, e foi ao encontro de Acaz. E a palavra do Senhor para Acaz é que ele não deveria tremer de medo diante desses reis. Nem ele e nem o povo deveriam temer, pois o texto afirma que eles estavam tremendo como vara verde. E por que não precisavam ficar tremendo de medo? Porque esses reis seriam destruídos e não fariam nenhum mal a Judá nem a Jerusalém. Isaías, então, é enviado em meio a essa crise política e militar de coalizão de guerra para dizer: não temas, porque o Senhor é quem vai livrar. É o primeiro grande teste de Acaz em relação à sua confiança em Deus. Este episódio deve ser relacionado justamente com o abandono de Deus, com aquele distanciamento de Deus que os reis de Judá estavam promovendo, como a gente viu no capítulo 1, lembra? Então, não é demais ressaltar que a palavra de Isaías é acompanhada de uma ação simbólica. E essa ação simbólica é o seu filho que foi levado à presença do rei. Isso é muito significativo porque o menino se chama Um Resto Retornará, um sinal bem claro para Acaz. O oráculo de Isaías 7, de 1 a 9, tem 4 partes principais. A primeira parte é a descrição da situação, versos 1 e 2. A segunda parte tem 2 pontos, que são o chamado envio do profeta, que chamamos de incumbência, verso 3, e a mensagem propriamente dita, que aparece no verso 4. A terceira parte é a apresentação da situação ao profeta,
versos 5 e 6. A quarta e última parte deste texto é o oráculo de salvação, que começa com a fórmula do mensageiro. Assim diz o Senhor, versos 7 a 9. Não deixe de conferir a aula sobre as formas do falar profético, onde eu apresentei a estrutura básica desse tipo de oráculo de salvação. Mesmo diante da palavra de livramento do Senhor, Acas está relutante em acreditar na salvação anunciada por Isaías. Por isso, Deus insiste em falar com Acas, dizendo para o rei pedir um sinal visível da salvação anunciada. Versos 10 e 11. Mas Acas é contumaz e com ares de piedade retruca. Não pedirei um sinal neste caso, nem tentarei o Senhor. Verso 12. Então Isaías afirma, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. E o sinal da salvação é uma criança que tem o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Note que Isaías está com o seu filho, uma criança, e o sinal que o Senhor dará a Acas é justamente uma criança. E isso não é por acaso, viu? Podemos interpretar a criança do verso 14 de duas maneiras. Uma é que a criança pode ser o filho do profeta mesmo. Esse menino indefeso, quieto, tranquilo, confiante na companhia de seu pai Isaías. Em meio à guerra, esse menino mostra a tranquilidade e a confiança no pai, que Acas deveria ter em Deus. A outra maneira de interpretar essa criança, e isso me parece historicamente mais provável, é que se refira ao rei Ezequias, que virá a reinar desde a mais tenra idade, na minoridade e depois na maioridade. Ezequias, lembra, é um dos 4 reis que estão nomeados no sobrescrito do livro de Isaías. É bom lembrar neste contexto que Acas queimou seu filho como sacrifício a algum deus estranho, cujo nome não é mencionado. Mas o segundo livro dos Reis, 16:3, afirma que este ato estava entre as abominações condenadas pelo Senhor. Seja como for, a mensagem é bem clara. Este menino é o Deus conosco, o Emanuel. Isso deveria bastar para Acas. A respeito desse menino, também se diz que ele saberá desprezar o mal e escolher o bem. E isso é uma coisa que os reis de Israel não sabem fazer. Aliás, fazem muito pelo contrário, escolhem o mal de forma consciente. Neste capítulo 7, há a repetição da palavra temor e medo, mostrando que o rei e os poderosos estão apavorados com a guerra. E este apavoramento, este medo, é a falta de confiança em Deus, que leva o Acas e os seus súditos a confiarem nas mãos dos assírios. Note que cerca de uma década mais tarde, os agora inimigos de Judá, Damasco e Efraim, outro nome para o reino do norte, cairão e sofrerão o cativeiro. Portanto, o capítulo 7 mostra essa falta de confiança. Veja o final do versículo 9, onde se diz: se vocês não crerem, certamente não permanecerão. O texto, traduzido literalmente, diz assim: se não ficar em pé, não ficará em pé. Isto é, se não ficar confiante, em pé na presença do Senhor, não ficará em pé, não subsistirá diante dos inimigos. Como diz o capítulo 1, as cidades serão desamparadas, desoladas, por falta de confiança, por falta de apego a esse Deus. Um desafio para você, então. Pense em um sermão sobre o medo. Pense em uma mensagem sobre a confiança nos braços dos homens. Em um coração agitado, o povo com medo, temor, o apavoramento. Isso é uma coisa só. É a falta de confiança no Deus de Israel, no Santo de Israel. Em outro profeta podemos ler: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano,
que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Jeremias 17, 5. Pense em uma palavra ao seu povo que está temeroso pelo que pode acontecer, pelas circunstâncias deste momento em que vive a nossa nação. Isso dá um belo sermão, viu?